Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Seguimos aqui na aula 5 do nosso curso de liderança, onde vamos estar ministrando a respeito de Davi, da liderança de Davi, onde temos vários exemplos a respeito dele. Vamos estar orando antes de iniciarmos, em nome de Jesus. Pai, pedimos o teu perdão pelos nossos erros e falhas, pedimos a tua misericórdia e pedimos para que o teu Espírito possa falar ao nosso coração. Se revela a nós, através desta mensagem, através desta aula, que o Senhor possa nos conceder sabedoria para sermos líderes de referência, Pai. Ajuda cada um de nós. Ajuda, Pai, aqueles que vão estar assistindo essa aula, para que possamos ter exemplo e colocarmos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a nossa missionária Vitória, que tem sido utilizada pelo Senhor para trazer mensagens através desse canal do YouTube. E vamos em frente. Gostaria de compartilhar no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi estava simplesmente executando o seu papel de pastor de ovelhas. Já iniciamos aqui com o exemplo de líder, em uma responsabilidade que ele tinha de cuidar, de pastorear as ovelhas de seu pai. Então, nesse período que ele era o pastor de ovelhas, ele tinha o total cuidado, ele tinha o total zelo, a ponto de guardar as ovelhas, de liderar, de guiar as ovelhas. E algo que me chama a atenção nesse início de caminhada de Davi foi a coragem. Porque em favor de guardar as ovelhas, Davi ele enfrenta até mesmo um leão e um urso. De início de caminhada, onde ele simplesmente pastoreava as ovelhas de seu pai, onde ninguém dava nada por ele. Ele já de cara enfrenta um leão e um urso. Então, um exemplo de coragem. Coragem. Um exemplo que serve para nós como líderes. Você que é líder, deseja ser um bom líder, é necessário termos a coragem. Coragem para liderar, para falar, para ministrar, para exercer a autoridade, mas sim exercitar da forma correta as atitudes, as decisões para obter um resultado positivo. A liderança do rei Davi é marcada por dependência de Deus, resiliência e empatia. Algo muito interessante, essa questão de Davi unir pessoas. O líder, um bom líder, ele une pessoas. Ser líder, muitas vezes, é necessário lidar conforme fosse um quebra-cabeça e encaixar questões, situações, posicionamentos no momento certo, na hora certa. São os pontos que podemos perceber até aqui nessa trajetória de Davi. A coragem dele, a dependência de Deus e nesse período aqui a união para com aqueles que ele liderava. Davi foi um homem valente, foi um homem de fé, a ponto de ser um homem para derrotar os filisteus. Mas Davi foi um homem que preparou pessoas, preparou homens, preparou os valentes dele para que viessem fazer uma total diferença sobre Israel. E assim foi feito. Davi fez uma diferença preparando homens de guerra, preparando homens valentes, algo que serve para nós como líderes. Quem você tem preparado? Quem nós temos preparado? Será que os nossos liderados verdadeiramente estão em um papel de responsabilidade a qual podemos confiar? Isso fala muito forte ao nosso coração, fala muito profundo, porque você liderar é muito importante você obter um resultado. Resultado esse de você, como líder, confiar nos seus liderados.
naqueles a qual você cuida, naqueles a qual você zela, naqueles a qual você tem a sua responsabilidade. A responsabilidade que Davi tinha, o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas, foi apenas um preparo, foi apenas um início, foi apenas um começo, para que lá na frente ele viesse cuidar de vidas, transformar homens aonde ninguém dava nada, ninguém dava valor, para que viesse a se tornar como grandes valentes. E o que me chama a atenção na caminhada de Davi é o que ele espera o tempo certo. Ele sabe aguardar o momento certo para agir, para ministrar, para operar, para reinar. Ele não exerce o cargo de rei logo assim que ele é ungido. Não. Ele tem a paciência para aguardar o tempo certo. Ele tem a paciência para esperar o momento do Senhor. Coisa que muitos líderes nos dias de hoje não têm. A paciência para agir na hora certa, da forma correta, da maneira que agrada aos olhos do Senhor. Líder, principalmente na área espiritual, é necessário ser dirigido por Deus. Ter o Espírito de Deus para que venha se obter bons resultados. É muito glorioso, é muito satisfatório você liderar uma equipe, liderar um grupo, liderar pessoas e ter a certeza que dali vai sair, vai fluir, vai frutificar grandes homens de Deus, grandes valentes, grandes heróis. Isso é algo muito gratificante para um líder. É você obter um resultado positivo. Homem segundo o coração de Deus. Buscava a direção divina antes de tomar as suas decisões. Valorizava a presença de Deus, olha só, ao contrário de Saul, que priorizava a aprovação humana. Saul foi rejeitado por buscar a aprovação do homem, por buscar o recurso humano, por buscar o bem material. E um líder espiritual, ele consegue compreender e separar aquilo que é material, aquilo que é físico, do espiritual. Isso é algo que me chama muito a atenção lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo me adverte a respeito disso, a respeito de você verdadeiramente andar em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Davi foi um homem que fez a diferença. E Saul, pelo fato de ser um homem materialista, se preocupando com o pensamento do homem, foi um homem que foi rejeitado por Deus. Pelo simples fato de desobedecer à ordenância de Deus. Foi rejeitado. Um líder, quando desobedece ao Senhor para seguir os seus próprios conceitos, amados, ele vai ser rejeitado. Ele não vai em frente, ele não vai obter um progresso. Ele não vai obter um bom resultado a respeito dos seus liderados. Como que uma má liderança coloca em risco a vida dos liderados e a vida daqueles que cercam. A má liderança de Saul veio a fazer com que os seus homens viessem a ter medo do filisteu Golias. E Davi não se deixou levar por isso. Davi disponibilizou da sua coragem, da sua ousadia, da sua determinação para enxergar Golias como um incircunciso. Davi não enxerga Golias como um gigante. E a visão de um líder, de um bom líder, precisa ser essa. Precisa ser essa. Ao lidar com situações, ao lidar com problemas, um líder não pode enxergar como a maior dificuldade, como o maior obstáculo. Não. Um bom líder, ao passar por dificuldades, por lutas, precisa procurar resolver da melhor forma e maneira possível. Humildade e arrependimento. Reconhecer seus erros graves, como o episódio de Batseba, submetendo-se prontamente no perdão e a disciplina de Deus. Ele reconhece o seu erro. Um bom líder precisa reconhecer os momentos que erra. Ninguém é santo demais. Ninguém é perfeito demais a ponto de não errar. Todo ser humano falha. Todo ser humano erra. Mas é necessário reconhecer os erros, reconhecer as falhas, reconhecer as faltas. Davi, ele comete erros. Davi, ele comete pecados. Mas o que chama a atenção na passagem de Davi é a humildade, a ponto de reconhecer o seu erro, se arrepender e pedir o perdão do Senhor. Um bom líder, ele reconhece o momento de falha, o momento de falta. Um bom líder, ele sabe a hora certa, o momento certo de se arrepender. A hora certa que é necessário pedir o perdão. Um bom líder, ele sabe a forma de agir. Ele sabe a hora de ministrar. Um bom líder, ele visa lá na frente. A visão dele não está só ao redor. Não está só ao material. Não está só naquilo que é raso. A visão de um bom líder está no geral, no todo. A visão de um bom líder está lá na frente. A visão de um bom líder está no resultado futuro. E Davi, ele tem essa sabedoria de enxergar o futuro após o seu próprio reinado.
E ele prepara a Salomão. Ele dá a direção a Salomão a respeito da construção do templo, a respeito do seu reinado, a respeito da responsabilidade que Salomão iria de ter como o teu sucessor. Então, eu gostaria de concluir aqui esta aula sobre a liderança de Davi, para que possamos tomar Davi como exemplo de líder, com coragem, ousadia, fé, determinação. Verdadeiramente, tomar esse exemplo de Davi, com humildade, com arrependimento e com visão futura. Davi chama muito a atenção a respeito disso. Vamos aprender, nesse momento, com a passagem de Davi, com a liderança de Davi, que foi um homem de fé, um homem valente, que capacitou pessoas, que preparou valentes, que fizeram total diferença para reinar sobre Israel. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.